né, Pedro? Será que o Kleber consegue botar essa imagem de Brasília aqui atrás? Porque a gente está vivendo essa onda de calor e aqui em São Paulo hoje está um tempo meio borocochô, né? Mas tá aparecendo sol aqui na cidade de São Paulo. Aí é bom que assim a gente fica mais confortável aqui perto da Catedral de Brasília, Esplanada dos Ministérios. A gente viaja virtualmente aqui para falar desse assunto. E no caso de Brasília, assim como São Paulo, que a gente também vai te mostrar como é que está o tempo na capital paulista mais uma vez, porque ontem choveu forte, hoje de novo tem alerta de temporais na cidade. A temperatura até nem sobe tanto quanto nos últimos dias, com aquela máxima de 34, chega ali aos 30, 32 na capital paulista, mas está muito quente. Está abafado. Sim. Inclusive durante a madrugada, por mais que tenha chovido, a sensação ainda era de um tempo abafado na cidade de São Paulo. Estamos falando de São Paulo, de Brasília, são cidades que estão... Tem os heróis, né, que estão 7h30 da manhã lá correndo, nesse tempo fechado. É uma tristeza, né? Correr na Avenida Paulista em vez de um parque, né? Ou andar de bicicleta, com tanta fumaça, tanta poluição, né? Aqui. E fora quem está preso no trânsito, né? É isso, aí que não tem escolha mesmo, né? Bem, mas vamos lá, Pedro, voltando aqui. Temos São Paulo e Brasília. Sim. Destaque aqui na nossa previsão do tempo, porque estamos nessa rota dessa onda de calor que está atingindo grande parte do país. A gente está falando de um alívio ali na região sul, mas até o fim da semana que vem temos previsão de altas temperaturas. Temperaturas acima da média para essa época do ano. Rio de Janeiro, atenção, repito aqui, o Rio de Janeiro vai começar a semana com termômetros passando dos 40 graus. E um ponto que a gente vem trazendo durante a semana é o quanto que essas altas temperaturas, elas acabam prejudicando o nosso dia a dia, interferindo muito no nosso cotidiano. E a população mais vulnerável sofre ainda mais com esse calorão. Pois é, Carol, porque calor também virou mais um sinônimo de desigualdade no Brasil, né? As pessoas têm condições diferentes de enfrentar essas ondas de calor, e especialmente agora, e a gente consegue perceber que existe um panorama distinto entre aqueles que têm renda maior e que, portanto, têm maior capacidade de resiliência ao calor, às ondas de calor, e aqueles que têm renda menor e que, portanto, têm mais impacto, né? Que você vê imagens da Praia do Leme, no Rio de Janeiro, onde as pessoas estão indo para a praia antes do sol abrir, para poder justamente aproveitar esse momento de menos calor e mais resiliência ali a temperaturas, condições térmicas mais altas. O Instituto Locomotiva fez uma pesquisa, Carol, que mostra claramente como o calor e a desigualdade estão relacionados e como os brasileiros têm percebido as mudanças climáticas. Vou pedir então para colocar uma arte na tela que a gente preparou, que tem os destaques desse levantamento feito pelo Instituto Locomotiva. Então, olha só, aqui a gente tem as respostas das pessoas sobre o que de fato elas percebem nos últimos anos, perceberam em relação a mudanças climáticas. Então, 94% das pessoas perceberam temperaturas mais altas do que vinham sentindo em anos anteriores. E que de fato estão. 82% perceberam mais chuvas do que vinham percebendo nos anos anteriores. As chuvas também aumentaram e também ficaram mais intensas, mais longas, mais duradouras em cidades como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e em grandes capitais brasileiras. 76% vem percebendo mais pontos de alagamentos, enchentes, outros lugares que não alagavam e agora alagam e já estão no radar dessas pessoas. Não está aqui, mas também 70% perceberam mais secas do que a gente via nos últimos anos, né? Essa é a percepção dos brasileiros sobre mudanças climáticas. Aqui não tem negacionismo. Isso aqui deixa claro que, de fato, a população está sentindo na pele os efeitos das mudanças climáticas. Olhando para a refrigeração e a ventilação, a gente tem aqui, Carol, 81% dos brasileiros afirmando que aumentaram o uso do ventilador no último ano, em 2024. Ou seja, aumentei a quantidade que eu usava em relação aos anos anteriores. 12% que gostariam de ter aumentado, mas não aumentaram, porque não tiveram condições de aumentar. E condições financeiras. Então, você já tem aqui, quando a gente fala de ventilador, uma limitação em termos de renda para aqueles que têm capacidade de usar uma estratégia para ter um clima um pouco mais ameno. Né?
e 7% que não viram necessidade e não aumentaram. Quando a gente vai para o ar-condicionado, a gente percebe que há um gap muito maior. 48% usaram mais ar-condicionado no ano de 2024, 39% gostariam de ter usado, mas não usaram, e 13% disseram que não viram necessidade de aumentar. É bom que se diga que aqui a gente não está falando especificamente de pessoas que têm o ar-condicionado em casa, no quarto para dormir ou no trabalho. Estamos falando de quem usa no carro, por exemplo. Tem muita gente que acaba deixando desligado o ar-condicionado para economizar no gasto de combustível. Então, é também nesses pequenos detalhes que aparece a desigualdade quando a gente fala em clima, em ventilação e refrigeração. E aí, Carol, muito embora você tenha muita gente que infelizmente não pôde usar, mesmo querendo, a pesquisa mostra que 89% das pessoas que responderam os questionários do Instituto Locomotiva entendem que o ar-condicionado ajuda em uma das seguintes 3 coisas: ou dormir melhor, ou aumentar a concentração no trabalho, ou aumentar a concentração na escola ou na faculdade. Então, há uma percepção por parte da maioria da população brasileira que o ar-condicionado é sinônimo de qualidade de vida. E isso tem impactado as pessoas, como a gente percebe aqui. A gente já falou aqui durante essa semana do ar-condicionado nas escolas, falamos do ar-condicionado nos ônibus, no transporte público, no metrô. O acesso das pessoas a essa possibilidade de ter um clima mais ameno e uma condição de vida um pouco mais agradável. Um conforto, né, mínimo. Um conforto mínimo para trabalhar ou estudar diante de altas temperaturas numa cidade, por exemplo, como São Paulo. Exatamente. Quem comentou sobre isso também foi o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, que gravou uma mensagem para a gente mostra agora. Quem dorme em um ambiente climatizado descansa melhor, acorda mais disposto e tem mais energia para o dia seguinte. Já aqueles que não têm a mesma sorte, que não têm o acesso ao resfriamento adequado do ambiente, passa aquela noite mal dormida, acumula cansaço, o que acaba afetando a produtividade no trabalho, o desempenho escolar e quem sabe até a saúde mental. Então é uma grande discussão, Carol, que inclusive tem que ser feita pelo poder público, né? Até onde o governo pode ajudar as pessoas a terem uma condição de vida um pouco mais agradável nesse calorão. As políticas públicas necessárias, principalmente diante de mudanças climáticas. Aí não só temperaturas extremas, mas também aquelas chuvas torrenciais, são fatos que a gente noticia constantemente aqui na CNN.